Como que foi essa proximidade sua ao catolicismo? Qual a motivação inicial que começou a você aspirar esse desejo e essa questão de ser católica? Então, quando eu estava imersa na política, com as pautas políticas, e quando eu precisei começar a estudar mesmo o feminismo, né, para falar contra ele, eu passei a conhecer muitas pessoas mais do nicho intelectual da direita brasileira e tal. E eu comecei a reparar que todas elas eram católicas, sabe? Tipo, as pessoas mais inteligentes que eu conheci eram católicas. E eu ainda era protestante nessa época, né? Tinha acabado de me converter, ou já era, enfim, crente mesmo. E era uma coisa que eu tinha... Porque, assim, o crente acha que católico é burro. Crente acha que católico não lê a Bíblia, né? Onde é que está o texto na Bíblia? Onde é que está a novena? Onde é que está rezar para santo? Né? Então, crente acha que católico é ignorante. E aí eu comecei a ver várias pessoas à minha volta que não só eram católicas, como algumas muito inteligentes que estavam se convertendo. Então, a Mari Brito, por exemplo, que já era minha amiga na época, que era ateia, de repente vira uma super católica praticante. Ela tá às 5 da manhã postando texto todo dia. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Pirou de vez? E aí eu comecei a ver essa movimentação. E teve um dia que para mim foi muito emblemático, assim, que o Guilherme Freire ele tinha um podcast lá na Brasil Paralelo ainda, e ele me chamou para falar sobre feminismo e as princesas da Disney. Ele chamou eu e a Mari Brito, a Mari já convertida. E eu não conhecia o Guilherme, né? Quando eu cheguei, ele me entrevistou, tal, e o Guilherme imagina, é um poço, né, de cultura. Sim, e tal. Sim. E eu via ele falando, a Mari também falava umas coisas que elas estavam meio diferentes, sabe, do que ela era antes. E aquilo me impressionou, assim, porque eu saí de lá com essa sensação. Eu falei, mas por que essas pessoas são católicas? Por que essas pessoas tão inteligentes são católicas? Aí eu lembro que em seguida, pouco tempo depois, eu fui para o Sul e eu participei de um evento que eu encontrei a Ana Campagnolo, que era um evento de airsoft, aquelas arminhas lá. Tal. Ela era embaixadora do evento e tal, estava lá. E aí eu estava conversando com o pessoal do gabinete dela. E, para minha surpresa, a maioria deles era católico, recém-convertido. Eles eram todos protestantes e tinham... Não vou dizer todos, mas era esse grupo que eu estava conversando eram todos ex-crentes que tinham se convertido ao catolicismo. E eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu só ouvia falar de católicos que tinham virado protestantes. Sim. E eu falei, mas o que vocês têm na cabeça? O que está acontecendo? O que aconteceu? Eu nunca ouvi falar disso. E hoje eu entendo a reação dessas pessoas, porque... Eles falavam, não, realmente, é diferente mesmo. Só que eles não falaram nada mais, eles não pararam para explicar. Porque não é simples assim explicar para uma pessoa crente que ainda está no engano por que você se converte ao catolicismo, enfim. Aí surgiu isso também me gerou uma outra pulga atrás da orelha. Me aproximei do Rasta, lá da BP também, que é muito católico. E ele começou a me explicar muitas coisas. Ele teve uma paciência que geralmente ele não tem. Acho que Deus iluminou ele e falou assim, não, vai lá e dá um tempo para essa maluca, porque... Então ele ficava, assim, às vezes, sei lá, 1 hora comigo no telefone. Ele mora nos Estados Unidos, né? A gente ficava por FaceTime, ou, enfim, conversando e ele me explicando as coisas. E eu, aquela crente, inicialmente mais petulante, assim, mas por que isso? Por que? Só que as respostas que ele me dava eram... Porque tem um outro fator. Depois que eu larguei o New Age, eu estava realmente buscando a verdade. Eu não queria mais ter razão. Eu tinha passado eu já estava me despindo dessa soberba de tipo, o católico, sei lá, Cristo é uma das vias para o céu, a igreja é opressora. Não, eu já estava me despindo desses preconceitos que o mundo tinha enfiado na minha cabeça e já estava aberta. Eu queria a verdade. Então, quando você se abre à verdade para escutar as respostas de católicos que têm fundamentos, as coisas começam a clarear. Você deve buscar, né? Deus quer te dar a graça do entendimento, mas ele também quer que você não tenha esse ego que te impeça de enxergar as coisas. E antes disso também, o que aconteceu? Eu lancei o meu curso em 2022, que se chama Doutrina Zero, onde eu faço um apanhado geral da história, a história da educação, história do feminismo, eu pego várias pautas ideológicas, mas principalmente da educação. Faço uma história da educação nesse curso. E não tem como a gente falar de educação sem falar da Igreja Católica, né? Então eu falo lá desde os monges copistas, aí eu entendi que a gente que o crente, né, só tinha uma Bíblia porque um dia monges preservaram aquelas Sagradas Escrituras, assim como eles as copiaram, São Jerônimo traduziu. Então eu passei a
nessa época, respeitar a Igreja Católica. Tipo, ela foi muito importante nesse período, mas agora ela se desviou. Então, eu já comecei a ter esse entendimento. E aí eu comecei a conhecer essas pessoas e falei, peraí, tem muita gente que eu admiro, que eu entendo que seja intelectualmente muito superior a mim e que é católica. Tem alguma coisa aí. E aí o Rasta começou a me dar essa doutrinada, né, no sentido positivo. E aí ele veio para o Brasil em seguida, que ele veio para o Brasil em janeiro de 2000. Não, meu curso veio depois, olha só. Isso foi em janeiro de 2022. O Rasta veio para o Brasil e ele falou, vamos usar missa comigo? E aí eu falei, poxa, sério, tal, vamos. Aí ele me levou vamos lá na Nossa Senhora do Brasil. Fui eu, o Rasta, o Pedro Augusto, não sei se vocês conhecem, o Paulo Cogos, na época não era sede vacantista, e a Tereza, uma amiga minha, a Tereza Mainardi. E a gente chegou, por coincidência, a gente encontrou o Freire nessa missa. E aí, no final da missa, a Tereza falou, vamos lá em casa comer uma pizza, né, domingo. E aí nós todos fomos à casa da Tereza e a gente chegou lá, quando eu me vi. E é isso que eu falo, que Deus é muito generoso, sempre foi muito generoso comigo nesse sentido, porque de repente eu estava tendo uma aula de catequese com o Guilherme Freire, o Pedro Augusto, o Cogos, que por mais que infelizmente seja sede vacantista, mas entende muito de história da igreja e tal, e o Rasta. Então, o Guilherme Freire estava lançando o curso da história da igreja nessa época, então ele estava assim, bem afervorado, assim, respirando aqui, estava muito inspirado. E eu fiquei 2 horas só ouvindo, assim, os caras falaram, o Guilherme dando aula, aquelas aulas dele maravilhosas. E eu fazia uma pergunta, daí isso já dava uma outra aula, assim. E aí, tipo, nesse dia, eu saí de lá, tipo, convencida de que... olha só, isso foi no final de janeiro. Eu já tinha gravado as minhas aulas para Doutrina Zero. Foi tudo junto. Eu já tinha gravado as aulas, já estava aberta a isso. Aí o Guilherme Freire, todos os meninos falando essas coisas. Eu saí já decidida de que o certo era ser católica. Olha só. Só que aí eu falava, tá, mas e os santos? Mas e o terço? E aí eu falei, bom, eu vou começar a fazer uma coisa de cada vez. Aí lembrei que tinha um padre que eu conhecia de tempos atrás, e um bom padre, até hoje tenho contato. E eu falei, padre Paulo Ramalho, até o nome dele, ele é da obra. Eu falei, padre, eu preciso fazer uma confissão geral. E esse padre vira e mexe, sabe aquele padre que vira e mexe aparece? Você não quer? Eu conhecia ele de tempos atrás, já tinha conversado com ele, e às vezes ele aparecia assim, dando aquela, você não quer vir conversar, minha filha? Tá? Eu, não. Tá. Aí, de repente, eu falei, padre, preciso fazer uma confissão geral. Daí eu fui encontrar o padre Paulo Ramalho. Fiquei 2h30, assim, fazendo a confissão geral, conversando, ele muito atencioso, muito solícito, tirando minhas dúvidas e tal. Aí fiz a confissão geral. Aí passei a ir à missa aos domingos. Não ia a Nossa Senhora, porque eu tinha essa coisa da minha infância. Comecei... tinha uma outra coisa. Meu pai, por mais que tenha tido essa época de curiosidade sobre o reencarnacionismo e tal, ele ainda tinha um tradicionalismo católico, até pela minha avó, pela família, por ser italiano e tudo mais. Então, todos os dias dos pais e aniversário dele, ele gostava de assistir a missa no Mosteiro São Bento. Porque ele gostava do canto gregoriano, ele não tinha paciência para ouvir o violãozinho na missa. De São Paulo. E ele, desde que se mudou para o Brasil, ele tinha esse costume, ele gostava de ir às missas do Mosteiro São Bento, pela liturgia, pela beleza e tal. E ele gostava muito do órgão também. Enfim, e aí eu falei, bom, vou começar a ir ao Mosteiro São Bento. E aí eu comecei a ir aos domingos, me despencava lá. E aí, não satisfeita, eu comecei a ir durante as semanas. Então, tipo, tem a missa das 7 da manhã, né? Então eu me despencava até o centro lá. Nossa, cedinho assim. Eu ia lá, tipo, era uma loucura. Eu ia lá, a missa acabava às 7h30, eu corria para minha casa, trocava minha filha, levava ela para aula, mas assim, porque era uma busca mesmo, assim. E tem uma outra coisa, o crente gosta de sentir, ele gosta de sentimento. Então, eu já estava convencida intelectualmente de que o catolicismo era a religião certa. Mas eu queria sentir. Então, no Mosteiro São Bento, quando ainda tinha esse aspecto sentimental que remetia ao meu pai e tudo mais, eu chegava lá e era um momento em que eu realmente me entregava, assim, sentimentalmente falando também. Eu me abria, eu me ajoelhava ao fim da missa, eu rezava, orava, eu pedia, eu chorava. Então, eu sentia realmente uma ação do Espírito Santo, né? De novo, não que eu ache isso necessário para uma conversão. Eu acho que a gente sabendo a verdade é o suficiente, mas já que Deus me concedeu também o sentimento nesse percurso, acho que acelerou o processo da conversão.
Então, passei lá e fiquei indo lá por um tempo, Nossa Senhora do Brasil às vezes também, uma outra ali aqui. E aí eu vinha conhecer a tradição, tinha conhecido... nessa minha busca, nesse processo, eu cheguei aí na Capela São Pio X, mas teve um mês que eu fui todos os domingos lá. Mas eu não entendia direito, eu não tinha conhecimento, eu não entendia direito o que acontecia, por que latim era melhor do que português. Sim. Eu fui lá meio que, sei lá, eu estava na época de conversão, queria entender as coisas. Mas aí isso ficou para trás, estava na Missa Nova, e aí eu conheci o Bruno Mendes e o pessoal do Centro Dom Bosco. E aí, hoje são grandes amigos meus, graças a Deus, e eles me ensinaram muita coisa. Hoje, assim, eles são grandes parceiros, a gente está gravando, inclusive, um documentário junto. Sim. E tal. E eles me mostraram realmente o que é a tradição. E aí, desde então, isso faz o quê? Um ano? Faz um ano que a gente se tornou amigo. Desde então, eu venho estudando a tradição e venho me aproximando mais da tradição, cada vez mais.